Sabe quando bate aquela timidez, aquele. Ai, tô assim hoje, tô timidazinha, hoje eu tô assim, não sei. Acho que o dia tá chuvoso, acho que tá assim uma vibe mais, sabe, nublada. Tô assim mais à vontade, hoje eu já tô com uma camisetinha, pijaminha, tô aqui na cama, então é isso. Vem pra cama comigo, hoje o quadro é esse. Na cama com Catiele. E antes de tudo, antes de você me levar pra cama e eu te levar pra cama, por favor, entre nas redes sociais, pelo amor de Deus, curta, compartilha, @CativeroCast no Spotify, no Instagram, no TikTok, no Google, no chat GPT, no chat LGBT, onde você encontrar CativeroCast, dá o follow. Se você vê na sua timeline, curta, compartilha. O que é isso, Catiele? Eu não sei, eu não gosto, eu não... Gente, é você explicar para o algoritmo que esse é um assunto relevante para você e aí o algoritmo consegue distribuir esse conteúdo para mais pessoas também e aumentar o alcance. Infelizmente é assim, não é escolha minha, não é escolha sua, é assim que funciona as redes sociais. Então, sempre que você vê o conteúdo, por favor, vai lá e ajude ele a se distribuir. Mas eu não tô vendo, não aparece para mim. Então entra lá no Instagram, no TikTok, que ele vai entender que se você tá lá buscando por esse arroba, por essa conta, e você tá interagindo, ele vai te mostrar sempre mais. E também coloca ali o sininho, né, emoji de sininho, para vocês entenderem que é a melhor estratégia para que você sempre seja notificado dos lançamentos nas plataformas todas as semanas. Estou aqui com um novo conteúdinho para vocês, tá? E vamos mais uma vez. Gente, esse aqui, se o Cativeiro Cast fosse uma série, esse aqui seria o episódio final, ou se encaminhando ali pro final, mas não é o final, ainda terão vários outros conteúdos. Mas olha que interessante, hoje o conteúdo, ele seria mais voltado para literalmente e essencialmente como você sair do seu cativeiro, né? Pra quem não sabe, o nome do podcast é Cativeiro por essa razão, justamente não só o trocadilho com o meu nome, né, Cat, mas também a ideia é sempre dar ferramentas para que você se liberte, que você bata asas e voe, para que você alcance o seu máximo potencial. E aqui, hoje, nesse episódio, você vai ter ali, vamos colocar assim, em 3 passos, como se fosse simples, né? Mas 3 passos, pra gente também não delongar, de como você pode ser uma pessoa mais livre. E antes de deixar isso tão, como é que eu digo assim, longínquo pra você entender, sabe? Livre, como assim? Não entendi. Parece pouco importante quando a gente fala desse jeito. Mas a ideia essencial aqui é primeiramente entender o que é ser livre de verdade. Bom, ser livre, né, dentro do conceito aqui que a gente pode explicar, é você ter autonomia de escolhas, ou seja, você ter o poder de escolher algo, né? Você não tá obrigado, coagido, né, condicionado a uma coisa apenas, você pode escolher. E há quem acredite que a liberdade ela é uma utopia, ou seja, você sempre vai estar condicionado, então a própria questão de você ter que escolher já não te deixa livre, né, porque você tem obrigações, enfim, é um pouco mais complexo, mas aqui a gente vai trabalhar mais com a ideia de autonomia, de escolha. E eu vou falar a verdade assim, pra quem é íntimo meu, pra quem me conhece de verdade, não é segredo que liberdade é a minha maior busca, é o trabalho da minha vida, é aquilo que eu me dedico muito pra ter, é a minha maior meta e é aquilo que eu trabalho todos os dias pra ter. E por que esse trabalho é diário? Bom, vocês vão entender no último passo, porque que esse é um trabalho diário. E primeiramente, assim, só pra que você entenda, eu já te digo com forma assim de pergunta, que é já colocando em linhas claras o que liberdade significa e por que ela é importante pra você. A pergunta que eu faço pra mim sempre, todos os dias, em todas as escolhas, em todas as áreas da minha vida, sempre é: eu sou o que eu sou porque eu sou, ou eu sou o que eu sou porque é só o que eu consigo ser? Gente, que frase! Põe um efeito assim, ó, até na edição eu vou colocar com efeito assim, bem meme, né? E por que isso é tão importante? Justamente porque a gente, dentro daquilo que em vários episódios eu comento, né, de situações que acontecem conosco, desde que a gente estreou nesse mundo, trazem muita bagagem, muito peso e muita influência para aquilo que a gente é, para as nossas escolhas, pela maneira com que a gente vê o mundo, e dessa maneira as nossas crenças vão nos guiando na nossa personalidade, vão nos guiando na maneira com que a gente vive a vida, na maneira onde a gente está, na maneira onde a gente se sente, na maneira que as pessoas se sentem em relação a gente também. Ou seja,
tudo que a gente passa tem grande contribuição. E eu vou te falar assim, como alguém que a vida toda tive maus exemplos, acho que muitas pessoas também, né, passam por isso. Para mim sempre foi um exercício muito grande olhar os contextos onde eu estava, não por escolha minha, mas conseguir então ressignificá-los por escolha minha então. Então, ok, eu não nasci no melhor contexto, não tava assim sob o meu controle ter nascido no melhor contexto, mas uma vez que nasci onde nasci e que as coisas aconteceram como aconteceram na minha vida, como é que agora, depois de adulta e já com ferramentas, eu consigo trazer autonomia para as minhas escolhas? Não é culpa minha, né, que as coisas aconteceram como aconteceram, mas é responsabilidade minha, sim, conseguir trazer esse novo ver, não, esse novo ressignificar das situações que aconteceram comigo. Esse é um movimento para quem tá acompanhando o Cativeiro Cast já há um tempo, tem ficado um pouco mais forte, particularmente na minha vida, e até para quem é meu amigo me conhece, sabe o quanto eu tenho feito esse movimento de justamente olhar tudo aquilo que aconteceu na minha vida e falar, basta, né? Eu não quero mais ser o rosto dos traumas que eu passei. Não quero mais que as pessoas olhem pra mim e consigam ver claramente o quanto aquela situação horrível que aconteceu comigo tem influências, o quanto aquilo guia as minhas atitudes, o quanto aquilo guia a minha visão de mundo. Eu tive exemplos pra ser aquilo que eu gostaria de ser, como muitas pessoas tiveram e têm e fazem e são com naturalidade, eu não tive. Mas também não quero estar nesse lugar de lamentar, né? Não quero estar nesse lugar de, ai, como eu queria ter sido, né? Na Coitadolândia, mas eu quero sim ressignificar, e a liberdade começa aqui, quando você começa a entender, e eu acho que esse já posso colocar como o primeiríssimo passo para você, que desse momento que eu comecei a falar, eu te pergunto, você acha que com base nisso que eu já contextualizei, você acha que você é uma pessoa livre? De verdade? Spoiler, eu acho que ninguém é 100% livre, mas a vontade é sempre que a gente busque a liberdade, né? Então aqui, já entrando em consenso de que ninguém é livre, mas todo mundo pode sim buscar a sua liberdade, a primeira pergunta, na verdade, a primeira questão que você tem que já planificar quando se torna alguém que busca a sua liberdade é: quais são as suas prisões? Porque eu acho que aqui a gente vai olhar cirurgicamente, né? Não adianta só aquele sentimento de, ai sim, eu gostaria, Catiele, tudo isso que você tá falando parece muito interessante, eu quero muito ser uma pessoa livre, mas a gente nem se vê preso nas coisas no dia a dia, ou a gente tem algumas ideias de coisas que nos prendem, ai, talvez naquela área, talvez naquela situação, isso sempre me pega, mas não é de modo geral aquilo que a gente tá tão assim, como é que eu falo, treinado a ver, meu Deus, aqui, nossa, aqui também, naquela situação também, né? Então eu acho que o primeiro ponto para que você saia do seu cativeiro é entender que você tá em um, né? Ou mais de um. E quais são eles? Um exercício que eu gosto também de fazer muito é entender como é que eu fui parar ali, porque essas coisas também têm respostas, né? A gente às vezes entendeu como que eu fui parar ali nos ajuda a fazer esse caminho de volta, para sair dele também. E eu já falei isso e volto a falar lá no episódio bem inicial do Cativeiro Cast, que na época nem se chamava Cativeiro Cast. Tem o episódio Se Conheça ou Pereça, e ali é um guiazaço para quem tá começando essa jornada de autoconhecimento, é onde dou um exemplo prático de como você pode mapear, que foi o que eu fiz há uns anos comigo, como você mapeia quais foram ali os principais acontecimentos da sua vida, né, que trouxeram para você, nesse caso, né, desse episódio de agora, que trouxeram para você essas prisões. Vamos colocar dessa maneira, né, algemas, ataduras, como você quiser chamar. Uma vez entendendo quais são as suas prisões, fica muito mais fácil de você conhecer no dia a dia, onde você ainda tá tendo aquela atitude, aquele comportamento, aquela visão limitadora sobre as coisas. E eu vou falar pra você, assim, tem até um desenho, eu quero colocar ele aqui, e provavelmente eu vou usar ele também nas redes sociais, que uma menina virou um meme, né? Não meme, mas a menina falou que recebeu da psicóloga dela, que é esse passarinho aqui, que ele fala, né? Você, no caso a psicóloga dela falou assim, essa aqui é você, ou seja, o passarinho ali com um espação pra ser livre e ele tá agindo com aquela visão de, putz, tô muito preso. E a gente faz isso em tantas áreas da nossa vida e o quanto isso é assustador. Quando a gente, por exemplo, tá numa relação ruim, seja ela de relacionamento amoroso, seja ela de amizade, seja ela familiar, seja ela no seu ambiente de trabalho, a gente tem esse convencimento
de que aquilo que a gente merece, ou de que a gente só vai até ali, ou que a gente não consegue progredir, ou aquela aceitação, sabe? Aquela, não, esse aqui é o meu máximo, eu só posso ir até aqui, não, eu não consigo ir além disso, não, eu jamais conseguiria, não, isso aqui não é pra mim. São crenças que a gente tem de reforço dessas prisões que a gente foi acometido e a gente tem ainda essa repetição em todas as áreas da nossa vida. E é tão amedrontador o quanto a gente até se sente desconfortável quando a gente tem que lidar com o oposto disso. Um exemplo prático, né? Quando a gente tem, assim, uma prisão sobre valor próprio, vamos colocar. E aí alguém vai lá e nos trata muito bem. Pro ponto de vista de alguém que tá preso e confuso no que é o seu valor próprio, quando a pessoa é tratada com gentileza, com carinho, com respeito, dentro de alguém que tá preso, né? A pessoa se sente até mal. Porque ela tem uma crença, ela tá presa na crença de que ela não merece aquilo, de que aquilo não é pra ela, de que felicidade não é pra ela, de que ela tá devendo o outro, de que ela não tem nada a ver com ela, né? Eu jamais conseguiria tal emprego, eu jamais conseguiria, sei lá, fazer tal viagem, eu jamais conseguiria realizar tal objetivo, isso não é pra mim, nossa, isso aí é pra quem pode, não é pra mim. Essas são crenças, né, que nos limitam e reforçam as prisões que a gente tá. E aqui você deve falar, né, ai, Catiele, então querer é poder, então a gente vai pra um papo de coach, tarará, tarará, de mindset, de mudar a mentalidade. É chato falar, mas sim, tem um momento em que a gente vai ter que quebrar esse padrão. E ele começa, né, como o desenho aqui do passarinho, ele começa na forma com que a gente vê as coisas. E até eu falei disso num episódio anterior, onde eu falava sobre sofrimento, e eu falava que o nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele é super inteligente, ele é super burro, e a gente consegue enganá-lo. Então assim, ó, já que o meu cérebro já foi condicionado a acreditar e esperar as negatividades, e que as coisas vão dar ruim, e eu tô sempre fazendo ele acreditar num cenário negativo, por que não fazer o caminho oposto, né? Eu até, esses dias estava meditando sobre isso, né? Eu tava pensando assim, nossa, essas pessoas que são otimistas, elas na verdade são pessoas que ignoram, né? Assim, elas se tornam muito boas em ignorar, porque elas estão ignorando a probabilidade das coisas darem errado, elas estão ignorando o fator de que o ruim também pode acontecer. E daí eu falei, nossa, Catiele, mas o pessimista também faz a mesma coisa. Ele também ignora, só que ele ignora as coisas boas. Então, cara, como a nossa mente é um... Cara, é um software, né, que a gente consegue programar e a gente coloca ali as ideias todas que a gente quer. E claro que conforme os anos vai passando e a gente tem mais tempo daquela ideia negativa ou daquela visão X na nossa cabeça, um pouquinho mais difícil é de fazer essa conversão, mas não é impossível. E aqui a gente vai rumo a isso, rumo a essa liberdade, essa libertação, essa mudança, essa quebra mesmo, para que a gente consiga atingir o alvo que só depende da nossa cabeça entender que a gente merece, que a gente é possível e que a gente é capaz e que sim, aquilo é possível. Então, relembrando, primeiro ponto, primeiro passo, reconheça as prisões em que você está. Reconheça todas as vezes, assim, conscientemente mesmo. Falei a palavra consciente, não vai ter como. Vou ter que soltar a vinheta. Consciência. Eu sei de tudo. Terceiro olho. Eu sou consciente. Eu sou consciência. Eu sei. Eu estou vendo. Eu sinto. Eu sou ciência. Entendendo exatamente nas suas falas do dia a dia, nas suas atitudes do dia a dia, nos seus sentimentos do dia a dia. Eu falo por mim. Às vezes eu tô vivendo, sabe, eu falo uma coisinha assim que eu falo, nossa, olha que poderoso isso que eu tô falando. Olha como mostra a minha crença sobre essa situação. Olha como mostra que eu não tô confiante nisso, ou que eu acho que eu não mereço isso. Por que que eu tô repetindo essa crença? Aí eu vou lá e me corrijo, né? Eu faço até um trabalho diário na meditação que é corrigir essas crenças, de fortalecer sim o meu merecimento em relação às coisas, e isso tem que ser trabalhado e não adianta, tem que ser na mente. Então, reconhecer quais são as suas prisões e o porquê que você tá nelas, e depois fazer esse caminho inverso. E de fato, a chave para que a gente comece a sair dessa prisão, ela se torna justamente nessa mudancinha de crença. Ou seja, o segundo passo é, se então, por exemplo, eu tenho lá uma lista de coisas que me aprisionam, crenças limitantes, como eu falei, eu não mereço, eu não sou tudo isso, jamais conseguiria, jamais alcançaria, no dia a dia, sem termos práticos, seria já começar a mudar essas frases. Mudar essa frase de eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não posso aquilo, para coisas positivas. Então, a chave para a tua liberdade é acreditar que você pode ser livre e que isso é possível sim,
e você então reforçar pra você todos os dias isso em palavras, em atitudes e em modo de ver as coisas. Até falei sobre você ser pessimista ou otimista, em termos práticos, pra nós que muitas vezes agimos com pessimismo, por tantas coisas que já nos aconteceram, né? É a gente começar a se forçar a dar atenção às coisas que dão certo. E cada vez que a gente pensa, isso não vai dar certo, a gente na hora se vê falando isso, se vê pensando isso e já em seguida se corrigir. Ai, mas eu me sinto me enganando. Ai, mas é óbvio que não vai dar. Gente, é o fake until make it. Aqui tem que comer solto. Você vai fingindo. Enquanto aquela coisa não acontece, a gente vai fingindo. Então, assim, se corrigir, se ver fazendo, se ver repetindo aquele sentimento de prisão, né? Até a gente tem como exemplo, sabe quando você tem um animal na natureza e aí ele vai lá, é capturado, é colocado ali em, como é que ele chama? Em cativeiro, né? E aí ele fica numa condição, num espaço menor, ele fica com uma alimentação que não é a ideal, ou até sem alimentação, enfim. E aquele animal, mesmo que ele seja solto, se ele ficou muito tempo nessa condição, quando ele ficar solto de verdade, aquilo buga a mente dele, né? Ele tem uma mentalidade de gaiola, ele tem uma mentalidade de cativeiro, ele tem uma mentalidade de estar num lugar menor, em situações que por mais que agora ele tenha toda a possibilidade do mundo para ser livre, ele ainda se sente acuado, ele se sente, né? Então é isso que a gente, quando sai de traumas e sai de prisões, ainda se sente assim. Por mais que a gente tenha um mundo inteiro de possibilidades e de realidades paralelas que nos cercam, que são sim positivas e que a gente pode conseguir, as coisas podem dar certo pra gente também, e que a gente pode ser quem quiser ser, a gente ainda tá lá no cantinho pensando, ai não, mas, né, eu sou aquele bichinho que ficou tanto tempo preso que agora eu só ajo como preso, eu só ajo como prisioneiro, eu só ajo como alguém que não pode, não é possível, e aí que a gente reforça toda aquela negatividade que aconteceu com a gente. E é pra mim, assim, a coisa que eu não tenho tolerado mais. Que é ok, as coisas ruins aconteceram, mas eu não quero mais dar poder pros meus traumas, eu não quero mais que eles sejam uma assinatura na minha identidade. Tipo, eu quero que, assim, eu fique tão descolada das coisas ruins que aconteceram que as pessoas ficam até surpresas, assim, de, nossa, se um dia elas vierem a saber, né, nossa, já aconteceu isso com você, não parece. Nossa, não parece. De tanto que eu quero ter autonomia nas minhas escolhas pra decidir fazer aquilo que eu quero fazer porque eu quero, e sou, e acredito, e não porque, é só isso que a minha condição me permite. É só aqui que eu chego porque, já aconteceu tanta coisa e agora eu sou isso aqui. Basicamente, essa quebra de padrão que a gente tem que ter, e eu vou falar, às vezes essa prisão, ela não é só nossa. Às vezes a gente vive prisões que elas vêm assim, de gerações. Eu falo por mim, mas eu tenho certeza que vocês também têm situações na vida de vocês, que é uma coisa assim que parece que, sei lá, os nossos pais tinham essa prisão, porque os pais dele tinham também essa prisão, nas crenças, na atitude, ou seja, é uma linhagem inteira, várias, de pessoas tendo a mesma prisão. Então assim, às vezes você tá condicionado numa crença que não é nem sua, alguém te deu de grátis, assim, só porque essa pessoa também tava presa, né? É como aquele filme, tem vários filmes que tratam, né? A pessoa às vezes, sei lá, se dá presente ali em em um grupo de pessoas, e essas pessoas têm uma crença de que, olha, aqui onde a gente tá é super perigoso, a gente não vai sair daqui. Aí você que não sabe muito bem o que tá acontecendo fala, não, tudo bem. Mas depois, por conta sozinha, a pessoa começa a descobrir que, na verdade, sim, tem mais lugar pra ela andar, sim. Ela pode percorrer onde quer que for. Ou seja, ela não quer dar aquela crença de que só aquele ali é o espacinho. Ela quer desbravar. É a mesma coisa aqui. Então, tem algumas prisões que vêm pelos outros por nós, assim. As pessoas viveram as coisas dela, passam em nós esses medos, essas limitações, e a gente herda isso de graça da nossa família, do nosso contexto. Então, assim, seja você, então, a pessoa, que é a convicção que eu tenho pra mim, seja, então, você o primeiro nessa linhagem aí da sua família, do teu grupo, da tua convivência, que vai falar, cara, pra mim, chega. Eu quero ser aqui o que vai quebrar isso, que não acredita mais nisso, nem que todo mundo chame de maluco, de louco. Você vai ser a pessoa agora que vai passar por cima disso e, assim, nem que sozinho você vai levar essa crença, assim, cara, eu não vivo mais isso. Minha chavinha aqui dessa prisão já tá na minha mão, já tô saindo, sinto muito por quem fica, mas eu não vivo mais essa prisão. E por último, e não menos importante, é entender que liberdade, assim como várias metas que se tem dentro de autoconhecimento, são coisas, tarefas diárias que a gente tem que fazer, e que não adianta você dar um check, tipo, agora eu sou livre, check, próximo passo. Não. A sua autonomia
A sua liberdade tem que ser uma coisa que você tem que lutar todos os dias com unhas e dentes. Porque tudo à sua volta, situações, condições, pessoas vão tentar te colocar naquela jaulinha de novo. Vão tentar, sabe, trazer você, testar você. E eu até tenho uma amiga que ela fala muito isso, né, de como as coisas são inspiracionais, assim, como são cíclicas. E de tempos em tempos, situações que já nos aprisionaram, já nos quebraram, voltam na nossa vida pra, como se fosse assim, nos testar. Será que você realmente aprendeu essa lição? Será que você realmente tá livre disso? Será que você realmente já não te afeta mais? E a gente está preparado, né, pra lutar de novo pela nossa liberdade em cada espaçozinho que a gente conquista a nossa autonomia. Então é um trabalho muito diário, muito de você estar atento, como eu falei, né, consciente, estar atento às repetições, né, então, poxa, de novo eu tô aqui me colocando nessa situação de, sei lá, desamor. Tô permitindo que as pessoas me tratem de qualquer jeito, eu tô me colocando em situações de perigo, em relacionamentos maus tratos, ou tô aqui naquele sentimento de autocomiseração que, ai meu Deus, começou tadinha, começou, ai, só todo mundo realiza e faz e acontece, menos eu, ai, mas é porque eu realmente não consigo fazer, ai, eu não consigo progredir nas minhas metas porque o outro consegue porque isso, aquilo, outro, eu não, eu sou um tadinho. Então, se vê fazendo essas coisas e todos os dias ter esse trabalho de falar, para aqui, basta, isso não vai passar daqui. Ai, falei sem querer uma frase que eu super falava antes quando eu tava aprisionado naquela situação, não falo mais, vou me corrigir agora. Ai, fiz de novo aquela atitude, se for possível, corrigir a atitude também. Interessa o momento que você tiver que parar tudo pra falar, não faço mais. Realmente sair daquela prisão, não volto mais pra ela e não ter medo realmente de voltar. E aqui até eu já falei nisso, nem sei quais episódios, mas essa ideia de que o desconforto ele se torna confortável sim. Então, por mais que a ideia de prisão pareça algo, ai, que horror, tem muita gente que se acostuma assim com a sua prisão. Vira o seu cantinho, vira o que a pessoa tá acostumada, é a sua celinha, é o seu algeminha, é o seu cativeirozinho. E aqui, gente, a gente não pega amor por isso, não. Né? Então, assim, sair dessa prisão pode ser sim desconfortável pra você, vai ser provocativo pra você no sentido de você ter que se desafiar mesmo, né? Vai dar desconforto porque a gente tá tão acostumado com, como eu falei, né? Pra pessoa que tá sempre acostumada a ser desvalorizada, quando ela é valorizada, ela se sente mal. Ela tá tão acostumada a não acontecer isso, que ela já tem uma crença de que é isso mesmo que ela tem que passar. Desvalorização, rejeição. A libertação também gera esse desconforto. Sair da sua celinha também gera esse desconforto. Afinal de contas, se prisões fossem só coisas ruins, as pessoas tinham saído todas elas, né, de tudo. Tava todo mundo livre agora. Então é justamente esse desapegar também do conforto que essas prisões te traziam e encarar. Eu particularmente estou em alguns desafios, assim, de falar, poxa, não aceito mais isso. Sabe, de tipo, eu às vezes falo, nossa, mas é que eu não quero dar exemplos, assim, da minha vida tão no particular, mas pros meus amigos eu comento, tem situações do meu dia a dia que eu falo, isso é tão desconfortável, mas tá, eu tenho que passar por isso, porque não passar por isso vai reforçar aquela prisão que eu tava, não passar por isso vai me deixar estagnada e eu preciso atravessar pro outro lado. Tipo, eu realmente tô dando tchau pra essa prisão, eu realmente não quero mais progredir com isso, eu realmente não quero mais validar esse comportamento. Então, pra ser a pessoa livre que eu imagino, assim, que eu me vejo e almejo ser, eu preciso ter essas atitudes diárias e isso vai me gerar, nem que seja no começo, até que eu me acostume, alguns desconfortos. Então, assim, se acostume com esses desconfortos e lute bravamente e diariamente pela sua liberdade. Ui, ui! E é isso, gente. Hoje o episódio é mais curtinho, não vou mentir, mas eu acho que às vezes é necessário. Uma mensagem curta e grossa. Curta e grossa não, curta e objetiva, e amorosa, e sempre muito necessária, né? Então é isso, gente. Desejo todos, assim, muito livres. Desejo todos, assim, saindo de suas celas e falando obrigada por tudo. Porém, thank you next. E não esqueça de curtir, de compartilhar se fez sentido pra você, né? Se você também se vê aí nas suas prisõezinhas, se você tá, porra, será que eu sou isso mesmo? Será que eu só me acostumei a ser isso? Será que eu acho que eu posso ser diferente disso? E assim, eu já falei 500 mil vezes o quanto eu sou apaixonada pela ideia do ser humano conseguir se redesenhar o tempo todo.
Eu adoro testar versões minhas, sabe? Assim, tipo, eu nunca fui a pessoa da academia. Agora, nos últimos 2 anos, eu falei, cara, eu vou testar sim, ser essa pessoa da academia. Por quê? Eu tô condicionada agora, né? Eu não gosto de academia. Aí eu tô colocando uma prisão em mim mesma, sabe? Eu não gosto de fazer exercícios. Eu não faço nunca exercício que eu não gosto. Tipo, cara, não é sobre gostar. Quero testar, conseguir ser. Quero me libertar e ser lá a pessoa que vai fazer. Então eu adoro testar versões minhas, adoro me desafiar, adoro viver novas skins. E indico a vocês também fazer isso. É sempre muito bom a gente conseguir provar pra nós mesmos que nós temos autonomia. E a hora que eu quiser ser uma coisa, eu vou ser, com 100% de mim. E é isso. E se me fizer bem ainda, melhor ainda, né? Assim, o objetivo é sempre que nos faça bem. Curta as redes sociais, comente se fez sentido pra você também. Siga Cativeiro Cast, compartilhe, comente no Spotify se você está ouvindo no Spotify, no YouTube se você estiver ouvindo no YouTube. E se você estiver vendo esse Reels também, por favor, tá aqui o seu Wayzinho. E mande mensagens, né, para temas que você também acha relevante ou quais são as suas opiniões sobre os temas que a gente fala aqui no Cativeiro Cast. É isso e até a semana que vem.